Vamos então hoje começar nosso bate-papo, seguindo o nosso projeto de quadrinhos, né, dessa revista eletrônica. Então a gente tem mais um bate-papo. A gente começou todo esse percurso com a primeira entrevista, que foi com o nosso primeiro bate-papo, que foi com o Maurício de Souza. E agora a gente vai fazer com Gazi Andraus. Ele é fazendo pós-doutorado na área de quadrinhos, né? Ele é especialista em fanzines, fez já milhares de fanzines, né, Gazi? Dezenas, milhares é muito, mas tá Meu amigo Gazi, ele foi já meu coordenador na faculdade, meu colega. Eu agradeço muito, viu, Gazi? O Gazi, sempre que eu peço, sempre me ajuda, eu agradeço demais essa ajuda. E a gente vai fazer assim, um bate-papo diferente do outro. Eleni, eu pensei assim, eles vão, quem quer fazer perguntas, Gazi também, eles vão falando no chat, aí eu dou a palavra. Tá, Gazi? Eu te aviso. Joia. Tá? Então, o Gazi vai falar um pouquinho do processo de criação dele, e acho que vocês prestem bem atenção, que isso é bem importante para o trabalho de vocês. Tá? Alguma pergunta, alguma coisa? Eu tenho um PowerPoint aqui, eu posso... Pode colocar, pode apresentar. Eleni, quer comentar alguma coisa? Não, tudo certinho. Eu estou fazendo só uma chamadinha aqui para ver o pessoal, para ver quem está faltando, mas eu acho que pode ser que ele já tivesse, por exemplo, o Carlos Eduardo já talvez tivesse faltado na sua aula, não? Não, o Carlos estava, ele entrou de novo, é que eu dei uns minutinhos. Tá bom. Não, ele chegou já. Só para acompanhar. E quem não está aqui, né, que é bom a gente... Eu vou ligar aquela minha chamadinha que eu tenho eletrônica. Pode já. Ah, tá bom, melhor. Tá? Então vamos lá, Gazi, pode começar. Tá, bom dia então a todos. Agradeço o convite da Tatiana. Na verdade, eu gosto muito de dar palestras e passar essas informações do processo criativo, né? Principalmente porque eu venho de um período em que essa garotada talvez nem saiba, mas as histórias em quadrinhos na década de 70 não eram permitidas serem lidas em escola, porque achavam que ia atrapalhar os estudos. E hoje em dia tudo mudou, né? Hoje sabe-se que se usar histórias em quadrinhos com estudos ajuda ainda mais na memorização e no conhecimento interdisciplinar. Então é bom que a garotada saiba disso, porque eles nasceram nesse século e o século passado, que não é tão distante assim, tem ainda resquícios desse passado, né, que os quadrinhos eram mal vistos e hoje são bem vistos. Bom, eu também mexo com fanzines, né? Eu vou deixar mais claro um pouco o que são os fanzines. Eu vou apresentar um PowerPoint aqui, e ele... Deixa eu pôr a apresentação, como é que eu vou lembrar aqui. Gazi, eu queria até falar que a primeira vez que eu te conheci, você já trabalhava comigo, mas nós não nos conhecíamos. E eu fui num curso e ele apresentou o seu material sobre quadrinhos na sala de aula, na Secretaria de Educação. Ah, tá. Aí eu olhei e falei, nossa, eu trabalho com Gazi. E nós não nos conhecíamos ainda. De vez em quando o material aparecia um desses cursos, né, na área educacional do Estado de São Paulo ou da cidade, eles traziam. Deixa eu ver, eu quero saber se vai aparecer para vocês aqui. Vai sim. Então, eu já comecei. Está aparecendo? Está aparecendo. Ótimo. Então, esse aqui é o tema da fala de hoje, né? E esse aqui é o meu autorretrato, quando eu tinha um cabelo esparramado atrás, faz muito tempo. Na verdade, eu sou calvo em cima, mas atrás o cabelo vai crescendo. E aqui tem o meu histórico para a garotada saber. Meus pais vieram do Líbano, que é um país que, ao mês passado, ficou mais divulgado devido a uma explosão num porto, né? E aí eles vieram em 1967, eu nasci em Minas Gerais, no estado de Minas, numa cidade chamada Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, que tem
O cursor, talvez vocês vejam, talvez não. Vocês estão vendo o cursor meu rodando aqui ou não? Alguém está vendo? Não. Não faz mal, não faz mal. Mas aí vocês estão vendo o mapinha do Brasil e à esquerda dele o mapa de Minas Gerais, certo? Sim. E aí de lá eu fui morar no litoral, que essa praia aqui ela é a praia onde chegaram os portugueses e depois fundaram a Vila de São Vicente, a primeira vila fundada histórica e oficialmente no Brasil. Vila, não como cidade. Embora ela tenha nascido junto com outras cidades, mas oficialmente a primeira Câmara Municipal Brasileira surgiu em São Vicente, no litoral de São Paulo, onde eu resido oficialmente. E agora também, em paralelo, eu resido em Goiânia, aqui no estado de Goiás, que tem um mapinha à direita, né? Eu resido desde o ano passado vou ficar até 2022 para realizar o meu pós-doutoramento, que é uma pesquisa sobre fanzines. Bom, eu mudei o slide, vocês viram? Sim. Só confirmei essa, então tá funcionando ok. Tem uma foto minha aí, minha mãe, um primo, e eu sou o garotinho ali, o bebê, depois o garoto, e depois tem um álbum de dinossauros. Foi o que me influenciou muito na infância. Eu desenhei esses dinossauros que vocês veem aí. Com 8 anos de idade, mais ou menos. 7 eu desenhava, 6, 7, como toda criança, né? Eu não lembro o que eu desenhava, mas dinossauros eu me lembro que a partir dos 7, 8 anos especificamente, eu comecei a desenhar dinossauros. Minha influência no desenvolvimento... Esse dinossauro é famoso. Qual? O estegossauro, né? Que já está no livro, né, nossa amiga. O estegossauro foi... a nossa amiga Luciana me convidou, eu mandei essa ilustração para a editora FTD, se eu não me engano, saiu numa edição do livro, mas esse livro eu acho que agora não sai mais. Né? E aí saiu como ilustração de como, num dos capítulos do desenvolvimento do desenho infantil, né? Falando do desenvolvimento para a escola. Né? Aqui, isso aqui eu não guardei nenhum, tá difícil eu conseguir comprar um desse, eu me arrependi, porque eu tinha 5 anos de idade e morava entre Goiânia e Santos, porque eu cheguei a morar em Goiânia com 5 anos de idade, depois eu fui para Santos, e eu não era ainda alfabetizado nos 4, 5 anos, e eu recebi esse gibi do Garibaldi, essa revista de atividades do Garibaldi e do Gugu, que pertencem ao Vila Sésamo. O Vila Sésamo passava na década de 70 no Brasil, metade do programa era quase a metade nacional, outra metade era norte-americana, que é a origem do Vila Sésamo, que passa até hoje, inclusive na TV Cultura, não sei se está passando, mas passava recentemente. Né? E eram passatempos, era bem interessante. Eu não lia, mas eu fazia os passatempos, montagem, vinha papéis para você destacar e montar, circo, parque, etc. E aqui, voltando aos dinossauros, já alfabetizado, com meus 7 anos, a partir dos 7 anos, eu lia gibis, e 7, 8, 9 anos eu lia gibis, passei a ler aos 7, e desenhava cada vez mais dinossauros, e me embreava nas histórias em quadrinhos por influência dos gibis. Né? Os gibis brasileiros, eles, na década de 70, eles eram muito... eles tinham muitos títulos, como vocês vão ver daqui a pouco, e tanto nacionais como os estrangeiros que aqui eram publicados, traduzidos. Né? Por exemplo, aqui tem uma influência de vários. Mortadela e Salaminho é um gibi espanhol que saía no Brasil na década de 70 e 80. Eu comprava. O Batman, Superman, eu fui comprar na adolescência. Do lado esquerdo, o Iragael, que é um álbum grande, é um álbum europeu já na fase adulta. O álbum europeu de história e quadrinhos é diferente dos gibis nossos e norte-americanos, porque ele é maior, capa dura, ele é feito para guardar em biblioteca, né, ou em casa como livros. E aí, influência de super-heróis, a partir dos 12 anos, eu comecei a querer desenhar. E aí, esses desenhos da direita, eu misturava dinossauros com super-heróis, né? E eu criei meu herói, que é o Humano. É um herói filosófico, ele não batalhava, ele só filosofava.
À direita tem um preto e branco, que eu já tinha 16 anos, se eu não me engano, e aí eu parei de fazer desenho de super-herói, é a minha última história em quadrinhos de super-herói. Eu já estava com influência bastante marcante das duas editoras, Marvel e DC norte-americanas, e meu desenho era quase profissional no sentido de eu desenhar figuras humanas naturalistas representando a proporção do corpo humano, né? Baseado em super-herói. Agora, voltando à minha influência de gibis, que muitos dos alunos aqui não conhecem, chegou a ter toda essa miríade de gibis no Brasil. Por exemplo, o Gabola era um gibi brasileiro, Super Mouse norte-americano saía no Brasil, os Smurfs, tão reconhecidos atualmente, que são europeus, o autor era da Bélgica, chamava-se Strumpf, porque no original é Strumpf, é um nome mais complicado ainda. Mas aí, atualmente, eles mudaram o nome para Smurf, para ficar mais fácil, não sei. Isso mudaram para os Estados Unidos e para nós. Lá no original continua Strumpf. Heróis da TV, baseado em desenhos da Hanna-Barbera, que foram um marco da garotada na década de 70. Hoje vocês têm milhares de desenhos animados distintos, mas ainda existem alguns da Hanna-Barbera famosos, que viraram até filme, como Scooby-Doo. Taka Takata, que é um monte de quadrinho europeu, que saiu no Brasil também, muito desconhecido atualmente, que na década de 70 saíram alguns, e A Vaca Voadora, que é um gibi baseado num livro brasileiro, de uma escritora brasileira. Eu não me lembro agora o nome da escritora, eu acho que é Eli alguma coisa, eu não lembro. Mas A Vaca Voadora são histórias em quadrinhos bem interessantes, que a vaca voava com a família e mudava de temporalidade, passado, presente, futuro. Cactus Kid saía no Brasil, é um gibi brasileiro, o autor era brasileiro, falecido já, e era uma paródia com faroeste, e me influenciou bastante, porque os quadrinhos não são paralelos, vocês podem ver que os quadradinhos, os retângulos não estão em paralelos um com o outro, e a figura dele era engraçada, porque ele e o cavalo não tinham dente e nem cabelo, e quando se transformavam em heróis, punham uma peruca e punham uma dentadura. Aqui os Smurfs atuais, que eram os Strumps, que eu lia na década de 70 e 80. Recruta Zero, que me influenciou muito na minha pré-adolescência, 11, 12 anos, que eu gostava bastante, porque não é um gibi só para criança, ele também tem reflexões para o adulto, como essa história em quadrinhos aí, que o autor dialoga com famosos pensadores e escritores do mundo todo, com frases importantes, né? O Recruta Zero, como era preguiçoso, defende o não trabalho, com frases de pensadores que o trabalho em exagero faz mal, e o Tainha, Sargento Tainha, o sargento dele, né? Pondo frases que defendem o trabalho. Um brigando com o outro, defendendo a sua área, a sua ala, né? Do trabalho e do não trabalho em exagero. O Horácio, tão famoso no Brasil, que é um pequeno dinossauro, tiranossauro vegetariano, o que já é um paradoxo, mas que também influencia muita gente, porque é o único personagem que o Maurício de Souza, vocês tiveram recentemente uma fala com ele, né? É o único que o Maurício de Souza não deixou a equipe criar, ele mesmo é que criava as histórias, porque as histórias em quadrinhos da Turma da Mônica são, desde há muitos anos até hoje, feitas por uma equipe supervisionadas pelo Maurício, mas o Horácio não. O Horácio é um quadrinho mais filosófico que é feito por ele mesmo. E aqui é interessante, uma história em quadrinhos das que eu gosto muito da Turma da Mônica, com o Astronauta. E vocês podem ver o desenho da Turma da Mônica é um desenho de humor. O desenho de humor, ele é baseado em caricatura, né? Me influenciou muito na leitura, mas me influenciou mais no meu desenvolvimento de desenhista, o desenho naturalista. Vocês podem ver a página da esquerda, o terceiro quadrinho, tem um astronauta ao fundo e na frente, no primeiro plano, tem um anjo e um demônio. O anjo é caricatural, o astronauta é caricatural, porque são desenhos de humor, mas o demônio está com um desenho baseado em figura humana realista. Então, aqui você pode aprender sobre desenho caricatural e sobre desenho naturalista. A diferença dos dois aparece aí, porque a proporção do desenho naturalista e realista é mais próxima do que é a proporção do corpo humano. Vocês podem ver que o anjo ali tem um nariz esquisito, tem um olho grandalhão, né? Ele é todo caricatural. Já o demônio à direita, ele tem a cabeça, o nariz, a boca, as mãos, todas proporcionais ao realismo. Isso me influenciava muito nesse período. Eu gostava de desenhar super-heróis, né? Eu não sou da área do humor, né? Eu gosto de humor, mas não faço humor nos quadrinhos, eu leio.
E agora, de fazer, eu me desenvolvi mais no desenho mais realista. Aqui tem uma história de super-herói em que eles batalham dentro de uma nevasca. E a nevasca é como se fosse uma chuva muito forte, só que de neve, né? Então não se via nada. Então eles estão lutando aqui e não se vê nada. Eu acho criativo esse tipo de quadrinho, essa ideia dos autores. Aqui um quadrinho francês, traduzido em Portugal, para vocês verem a influência que teve em mim, na minha fala, na minha escrita. O texto é sempre mais rebuscado, né? Por exemplo, no último quadrinho que eles cantam, uma canção está: chicoteada febrilmente pela onda furiosa, caravela em perigo, baloiçava tormentosa. É um linguajar assim mais rebuscado, né? E aí isso influencia o desenvolvimento da criança e do jovem na leitura. Por isso que eu defendo bastante uma escrita muito bem feita e bem pesquisada em todas as áreas, para que o jovem, quando chega à fase adulta, possa usar o que ele quiser, gíria ou não, mas aí ele fica sabendo dos dois. Aqui é um quadrinho espanhol, eu pus ele para a gente ver que o quadrinho influencia todo mundo, de jovem, de criança, jovem a adulto. Parece um desenho infantil, mas a história ela tem um fundamento de reflexão. A formiguinha sendo observada pelo menininho, e o menininho diz assim: podem pisar nela em qualquer momento, mas o menininho não percebe que ele pode ser pisado também pelos adultos. Então vocês veem que é bem interessante. Quadrinho, no mundo todo tem vários nomes, só para vocês saberem. Então no mangá é o Japão, né? Fumete, que é o balãozinho na Itália. Na França e em Portugal é banda desenhada, que equivale a tiras em quadrinhos, tiras desenhadas. Nos Estados Unidos é comics, na Espanha é historieta, né? No Brasil a gente chama de gibi, história em quadrinhos, tiras. Tem os cartoons, tem as charges, são todos similares, mas a história em quadrinhos abarca tudo isso aí, né? Porque a história em quadrinhos é uma narrativa em sequência, né? E aí tem quadrinhos comerciais, tem quadrinhos autorais. Os comerciais são aqueles quadrinhos feitos por uma equipe inteira. Por exemplo, o Homem-Aranha, o Superman, o Batman, a Turma da Mônica, o Walt Disney, todos esses são feitos por equipes, né? Um desenha, o outro faz a história, o outro põe a letra, o outro põe a cor, o outro revisa, o editor diz para mudar ou para não mudar. Agora, o quadrinho autoral, ele tem só um ou dois autores, e aí fica mais com as ideias mais próximas do ideário do autor, né? E aqui o que me influenciou na minha fase adulta, no início da fase adulta, foram os quadrinhos autorais, mais do que os de super-herói depois, né? Primeiro os de super-herói no desenho, e depois ainda no desenho e na reflexão os adultos, que são reflexivos, como esses europeus, que eram feitos por um ou dois autores no máximo, né? São desenhos mais contundentes, mais reflexivos, mais de ficção fantástica, que eu gosto muito, né? Então eu estou pondo uma história em quadrinhos aqui de um europeu, de um francês, que tem uma reflexão desse sujeito que sempre viveu sozinho, lutando contra o vento. Essa história me influenciou muito com meus 20 anos de idade. Hoje eu estou com 53, né? E aí ele luta contra o vento, e um dia o vento cessa. Não está a história inteira aqui, não. E quando o vento cessa, ele finaliza a luta, e aí ele aparece numa dessas pedras espaciais, aí, dessas rochas espaciais, e finaliza de forma reflexiva. A águia que estava junto voa livre, mas ele fica preso nas rochas. Bom, tem vários outros. Aqui tem um quadrinho meu agora, finalmente adulto. Vocês viram os de super-herói e os de dinossauros. Quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu voltei a fazer quadrinhos, porque eu tinha parado com 16, 17. E aí eu entrei numa faculdade de artes aqui em Goiás, fiquei 1 ano e meio, depois voltei para São Paulo e refiz o curso. Aqui tinha muita greve na época, em 1987, e aí 86 para 87. E aí eu entrei na Fundação Armando Álvares Penteado, que é uma fundação de artes lá em São Paulo, que era paga, mas eu consegui uma bolsa com desconto bem grande, até 70%, e eu voltei a fazer quadrinhos de forma artística, né? Esse é uma espécie de HQ autobiográfica, tem um sujeito dentro de um casulo, ele sai do casulo, puxa os quadrinhos e se insere num quadrinho no final.
de certa forma, é a minha autobiografia em quadrinhos, né? E esse tipo de história em quadrinhos eu acabei publicando, na época e até hoje, em fanzines. E vocês, a professora Tatiana me falou que vocês vão trabalhar com os quadrinhos e vão criar uma revista, né? Essa revista pode ter um tom de fanzine. Para quem não sabe o que é fanzine, e é onde eu publico até hoje também, principalmente, o fanzine ele é uma revista do fã. Ela foi criada, essa revista, em 1930, nos Estados Unidos. O nome fanzine veio na década de 40, eles não tinham ainda esse nome, eram boletins, e eram feitos por fãs de ficção científica que escreviam contos e analisavam, faziam entrevistas e faziam suas próprias revistas numa máquina chamada mimeógrafo, que tem nas escolas públicas principalmente, mas não estão sendo mais usadas. Aí depois foram substituídas por Xerox, por máquinas de fotocopiadoras. E a gente faz fanzines geralmente por Xerox, né? Em geral, mas pode fazer em casa também, nas impressoras de computador. Eu publiquei essa também em fanzines, mas em preto e branco, que é mais barato. Essa história em quadrinhos eu fiz já dentro da Faculdade de Artes, na década de 90, com influência musical. É bom vocês saberem que meu processo de desenvolvimento de autoria artística, eu faço sob audição musical. Eu escuto músicas. Geralmente rock progressivo, até heavy metal e até instrumentais. O rock progressivo é um rock mais suave, mais artístico. E... Tatiana? Alô? Acho que ela travou a professora, não sei. Não travei, não, tô aqui. Oi, Gabi. Não, é só para confirmar se tá tudo bem, porque às vezes corta e eu não estou sabendo. Tá tudo bem, né? Não, tá tudo certinho. Tudo certo. Eu fico preocupado que com tantas lives que a gente faz em reuniões, tem hora que some e a pessoa não sabe que subiu. Continua falando, né? Não, tá tudo ótimo. Por isso também. Tudo bem, então tá. Então, essa HQ que eu fiz na década de 90, eu fiz sob a audição de uma música do U2, que é um grupo irlandês, né? E aí eu estava ouvindo a música e, quase como num sonho, me vieram 3 quadrinhos do sujeito crucificado. Aí eu levantei, continuando ouvindo música, rascunhei e depois fiz a história em quadrinhos. Posteriormente eu pintei ela. Mas eu quase não uso pintura, tá? Eu não sou muito bom na arte das cores, não. Mas dessa aí até que fluiu. E ele está crucificado gritando, né? No segundo quadrinho ele permanece assim, fiz até um recurso de desenho animado no segundo quadrinho dessa segunda página, do rosto dele virando para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. E ele continua se debatendo, tentando sair da cruz, até que quando ele se acalma, finalmente a mão dele aparece e ele estava solto. A cruz cai e ele está livre. Só que ele esteve sempre livre, ele não sabia disso. No primeiro quadrinho, não dá para ver muito bem, mas ele não está na cruz crucificado, ele está apenas na posição de cruz. Então ele está porque quer. É uma reflexão filosófica, né? Será que o ser humano sofre ou porque ele sofre porque ele quer sem perceber que está sofrendo e que poderia estar livre? Então, Que música do YouTube que você escutou? Qual? O The Unforgettable Fire, o fogo inesquecível de um disco que tem um castelo roxo, o fundo meio lilás no fundo. Eu não lembro. O nome do disco é Unforgettable Fire, lembrei. É bem interessante essa música, porque ela tem uma sonoridade instrumental de fundo muito trabalhada, com uma sonorização diferente, porque um dos produtores é o Brian Eno, e o Brian Eno ele faz músicas de instrumentais, de sonorizações ambientais, né? Então a produção do disco é bastante rebuscada, assim, se você ouve em fone, né? Fone de ouvido você percebe bem. E aí, o meu processo de criativo naquela época era muito mais atinente a abrir quando eu ouvia a música, e aí o meu criativo fazia esse tipo de história em quadrinhos, como essa outra aqui, O Jogo da Vida e da Morte, em que tem um sujeito saindo da Terra, com influências de várias histórias em quadrinhos aí, europeias, do Batman, porque tem um sujeito, um inimigo do Batman, que sai da Terra com essa mão saindo. Lembrando a garotada aí que eu não copiava nenhum desenho. Eu tentava sempre, no meu desenvolvimento, fazer o desenho à base da memória. Então, quando eu era bem jovem, eu queria copiar o estilo de desenhistas. Aí, na memória, eu desenhava no estilo parecido. Na fase adulta como essa, eu nem copiava nem nada. Eu fazia no meu estilo, que é esse aí, né? Mas com
reminiscências com resquícios de memórias de leituras outras. E aí eu ia criando o meu próprio universo. Então ele sai da Terra, se encontra com outro sujeito ali que tem chifres, e esse sujeito é meio monstro, vai se tornando monstruoso, tem uma língua desconhecida, que eu traduzo, ele diz assim, você não pode matar o que está morto, e aí o que está morto pode matar o que vive, e parece uma história de terror, mas não é, viu? Ele corta a cabeça do sujeito, o sujeito cai morto, na última página a cabeça dele cai, ele tomba e o outro sujeito vai embora, né? Aliás, na terceira página. E agora, na última, tem uma frase aí de reflexão. Esse que morreu abre os olhos, e está escrito assim, tudo que morre renasce a uma nova vida, tudo que vive pela morte está morto antes de morrer. É uma referência a que esse que morreu, na verdade, pode estar renascendo, e outro que só vive pela morte já está morto no próprio processo dele. Então, vocês podem ver que tem uma base filosófica nas minhas histórias em quadrinhos, baseadas em leituras que eu fazia na época da faculdade também. Eu lia livros de arte e lia livros de filosofia, na área espiritual, na área de autoconhecimento, etc. Essa aqui é mais recente, você vê que o estilo é um pouco diferente. Antes, o estilo era mais preto e branco, e agora os mais atuais têm um pouco de fundo escuro, com um pouco mais de detalhes e retículas que eu uso no Photoshop, né, para finalizar. Mas não mudou muito, só que ficou mais solto o traço, menos atinente à proporção humana, como era antes. Tem proporção humana, mas às vezes eu desfiguro um pouco. Essa aqui também é meio termo. Eu fiz há alguns anos, mas não tão antiga assim. É um libelo, uma homenagem à mãe natureza, né, digamos. Então a árvore ele tem um formato de mão, ela só está no tronco, sem as folhas, e eu digo assim, ela nunca gritou, nunca, e aí faço uma espécie de ciclo, como aquele ciclo da natureza que a gente aprende em escola, né, da água, depois da sublimação, depois da nuvem, depois da chuva. Ela fecha as mãos, quando ela abre, ela nunca gritou até agora, e aí ela solta as folhas e as flores. E o colorido é no Photoshop. Aqui estão fanzines. Tudo isso que vocês estão vendo, a maior parte foi publicado em fanzines. E esses fanzines são essas revistas independentes que a gente faz em fotocópia, que eu mencionei agora há pouco. Como essa da esquerda, que é um fanzine meu, que eu tenho ele aqui para mostrar depois. Esse outro aqui, que é um outro fanzine meu, que eu posso fazer ele todo em preto e branco, ou posso fazer ele com a capa em outra cor, como amarelo, ou posso fazer uma versão com a capa pintada também. Não um miolo, porque senão sai muito caro. Aqui tem uma outra capa de outro fanzine meu, a capa da direita e o da esquerda é a última capa. Você fecha ele no meio, vira a revista. E só que o título se chama Solos, né? É um palíndromo, você lê de trás para frente, né, dá solos também. Então a capa é como se fosse, tanto faz a última como a primeira. Aqui são outros fanzines que eu participei. Esse Barata é o primeiro fanzine que eu participei, mas não esse número, o número anterior, em 1987. O desenho da capa é meu. O Irmão Siameses eu fiz com um amigo das artes, que é o meu supervisor agora do pós-doutorado aqui em Goiás, que é professor da Universidade Federal e artista multimídia, o Edgar Franco. A gente tem um estilo de quadrinhos parecido, então em 1994 fizemos o Irmão Siameses. O desenho da esquerda do menino é o meu e da direita é dele. Em Mandala, que é um outro fanzine de reflexões de quadrinhos filosóficos, que eu também participei. Aqui tem outros fanzines, no sul, por exemplo, Quadritos, da esquerda, que é um desenho meu, e o da direita, a capa é minha, como se fosse uma Iara, uma lenda mitológica brasileira, que eu não lembro o nome agora. Então, o Tchê também é do sul. Aqui tem mais alguns fanzines, a capa da direita é minha, das outras capas é de outro autor, de outros autores. E esse fanzine meu aqui, eu fiz em 1993 e 94, é uma quadrilogia. É uma compilação de histórias curtas que eu fazia em 4 volumes, o de cima, em preto e branco. Né? O sujeito crucificado, e por trás tem a árvore, né? E a árvore, tá fora de ordem, na verdade está errado, está faltando o número 2. O número 1 até o 4, a árvore vai se moldando e virando uma cruz.
e hoje em dia virou álbum, como esses coloridos de baixo, eu tenho eles para mostrar aqui, está sendo publicado por uma editora de São Paulo, já está no número 3, falta só o 4 ano que vem. Aqui tem uma HQ minha que eu homenageio e discuto os super-heróis, na época que eu fiz em 1997. Foi até elogiada, porque saiu numa revista independente brasileira e um jornal de Minas Gerais elogiou a história por ser poética. Então, meus quadrinhos também são poéticos, né? Você pode ver que ela tem uma linguagem do Windows, do computador. Você adentra a história em quadrinhos no quadrinho do centro e vai irradiando até o final, que é uma batalha na cidade que é encerrada pelos super-heróis que vão lá e jogam as armas fora do rochedo. Então aí sem armas não vai ter mais batalha. Essa é a minha visão atual dos super-heróis, né? Desarmamento nesse caso assim seria terminar as guerras, né? Claro que é uma metáfora também, mas eu não leio mais super-heróis atualmente, quase não leio, tá? Só alguns mais clássicos ou que têm histórias mais reflexivas. E aí quadrinhos poéticos, que eu faço parte, né? Foram até divulgados em revistas, como essa Língua Portuguesa, que fala de poesia em quadrinhos, chegou a mostrar uma das minhas páginas, que é essa Ad Infinitum, é um quadrinho meu, e chegou a falar dos quadrinhos poéticos em geral. E aqui um quadrinho meu também poético, é uma tira vertical, uma uva, uma luva e uma fome. Então eu faço reflexões também com poucos quadros, né? Com uma tira, para a pessoa pensar sobre isso. O que tem a luva a ver com a fome, com a uva? Enfim, fica nessa reflexão que parece uma poesia haikai, aquelas poesias japonesas, só que aqui visuais, né? Trabalho meu de faculdade, quando eu estava terminando as artes, faculdade de artes em 1992, eu misturava quadrinhos com fanzines, com pinturas. E aí eu fiz esse tipo de quadrinho aí, e duas amigas minhas mostraram, eu tirei foto, como é que era. A pessoa se aproximava, via as revistas, punha de volta e tinha esse grande painel que você se aproximava atraído por ele, né? E eu lá no fundo, com 20 e poucos anos, e um amigo meu abaixado ali que me ajudou a montar. Então, as influências de quadrinhos e fanzines se apresentavam nos meus trabalhos de arte da faculdade. E aqui minha dissertação de mestrado, depois que eu terminei a graduação, lecionei um tempo em escolas e aí fui fazer mestrado depois. Na finalização do mestrado, que é pesquisando os quadrinhos artísticos, eu me fantasiei de personagem e fiz uma defesa como se fosse uma história em quadrinhos ao vivo, na defesa da minha dissertação de mestrado em 1999. Aqui tem mais uma HQ minha poética, para vocês verem que dá para trabalhar com outras coisas, não só com desenhos. Eu peguei cartões postais do Rio de Janeiro, antigo, bem antigo, no começo do desenvolvimento da civilização no Rio de Janeiro, o primeiro aqui, o segundo já num encaminhamento, né? Já com mais pessoas vivendo no Rio de Janeiro, e por fim um atual, que é o Museu de Arte de Niterói, Museu de Arte Moderna, desenhado e arquitetado pelo Oscar Niemeyer. E embaixo eu desenhei um pedaço de uma favela para dizer que a gente não se desenvolveu a contento. A tecnologia a gente tem, mas a gente mantém ainda muito desequilíbrio no nosso sistema e no nosso tecido social, né? Então é um quadrinho poético que eu coloquei 3 cartões postais, dei os créditos dos cartões, que não fui eu que fiz, né? E o desenho eu que fiz, e a história em quadrinhos também. Aqui tem ilustrações minhas, para vocês verem que eu mexo com ilustrações e artes também de desenho. Tem algumas. Sempre com arte fantástica. Essa é de xilogravura, por exemplo, que eu fiz na faculdade. Resquícios dos dinossauros aí à direita, né? Outras que eu tenho feito e pintado no Photoshop, por exemplo. Esse é o Pensamundo, é um sujeito, é um rosto com o formato de uma cabeça, que é o planeta Terra. E outros desenhos, esse é de 2002, esse é de 1997, já é mais antigo um pouco. Esse é mais recente, o meu é o da direita, e o da esquerda é de um autor de livro teórico norte-americano, para vocês terem uma ideia, que tem semelhanças nos quadrinhos de pessoas morando em lugares diferentes, né? Eu até me encontrei com ele num dos congressos e mostrei para ele, ele achou interessante essa semelhança, né, dos desenhos, sem um ter visto o outro, né? Sem nunca eu ter visto o desenho dele, nem ele o meu.
E aqui é uma história em quadrinhos minhas dos meus trabalhos atuais. Eu pego a história em quadrinhos antiga e transformo ela em 3D. Esse da direita é 3D. O 3D, ele é um programa que tem no Windows 10, chama-se Build 3D, Build de construir, to build, Build 3D, ou 3D Builder, eu não lembro bem qual agora, é de graça. E aí vocês podem ver o da direita, ele tem um relevo. Eu posso imprimi-lo um dia e pintá-lo para ele virar um quadrinho 3D. A minha ideia é essa. Então, por enquanto, só faço as experiências. E tem meus fanzines que eu posso mostrar para vocês daqui a pouco. Tem eles nas plataformas da internet para vocês folhearem gratuitamente, como esses dois que são desenhos meus e quadrinhos transformados em 3D. E aqui alguns livros que falam de meu trabalho. Esse aqui fala do meu quadrinho poético, feito pelo professor Irídio. Ele já faleceu há uns anos, teve câncer, mas enquanto ele viveu os últimos 7 anos, ele trabalhou muito pesquisando quadrinhos e fazendo quadrinhos e fanzines. Aqui algum material meu que é de conto. Eu fiz um conto de ficção fantástico-científica, já saiu nesse livro. Aqui são os quadrinhos meus atuais em 2 editoras, a Marca de Fantasia e a Criativo. E tem livros gratuitos que podem ser baixados. O Estatuto das Belas Artes nos Quadrinhos pode ser baixado gratuitamente como e-book na editora Marca de Fantasia. Depois eu deixo os links. É esse livro aqui. Eu lancei ele ano passado e tem uma segunda edição agora impressa. A impressa é paga, mas o e-book é gratuito. E aqui um fanzine meu recente, em homenagem ao Dia Nacional do Fanzine, 12 de outubro. É um mini fanzine de 8 páginas, depois eu mostro esses mini fanzines, que pode ser baixado e eu tenho um link de vídeo para ver como é que monta ele também, que é bem fácil. Outro livro bem recente, saiu essa semana, e eu participo com outro conto, um livro baseado em ilustrações, que não fui eu que fiz. As ilustrações é de um autor, do Edgar Franco, e cada autor convidado escreveu um conto baseado nas ilustrações. E aqui tem a Convergência, que é uma HQ minha bem interessante, que tem na internet, dá para assistir em sequência, depois, se der tempo, eu ainda mostro aí hoje, senão deixo o link. E aqui meus dados finais, eu tenho um cartãozinho que eu criei com o meu cérebro, balão, que é esse símbolo aí. Quando eu finalizei minha tese de doutorado, esse cérebro balão, ele foi decalcado, ele virou uma espécie de símbolo na capa da minha tese. E eu desenhei esse cérebro balão. É um cérebro em formato de balão de quadrinhos, né? E aqui tem links que depois posso passar também. Finalizei a apresentação. Gazi, Oi. O Luiz Rogério, nosso coordenador, ele falou, eu acho que foi daquele, quando você perguntou ao autor, ele falou A Vaca Voadora, da autora Edi Lima. Edi Lima, eu falei Eli porque eu não lembrava o nome, era algo assim, Edi Lima, isso. E o Lucas, ele diz que ele quer fazer uma pergunta, o Lucas Gomes. Sim. Não, vou respondendo, mas depois, dando tempo, se vocês quiserem, eu mostro alguma coisa impressa aqui. Eu tenho bastante material separado, inclusive para a sua ideia que você falou do livro aí, que vocês vão fazer. Sim. Qual que é a pergunta? Lucas. Bom dia, primeiro. Toda essa apresentação, uma coisa que me chamou muita atenção, eu acho que para todo mundo, foi como você fala você expressa e você mostra muitos quadrinhos com reflexões ou filosofias ou qualquer coisa assim. E eu vi você num artigo, se não me engano, falando de Watchmen, que é um dos maiores quadrinhos de todos os tempos, pelo menos para mim é um dos melhores. E eu queria saber com você, qual que é o melhor quadrinho, não o melhor quadrinho que você já leu, mas sim um quadrinho que mais te pegou, assim, que teve alguma reflexão, alguma ideia dentro dele que você falou, putz, esse quadrinho me pegou, ele foi algo que me marcou. Sim. Eu estou tentando lembrar agora, tem vários, mas principalmente os autores ingleses de quadrinhos que acabaram trabalhando nas editoras de super-heróis, como o Watchmen, que é do Alan Moore, o Homem-Animal, do Grant Morrison, esses de super-herói, e o Batman, Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller. Isso, inclusive, eu estava fazendo faculdade em Goiás, em 1986, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, do Frank Miller, saiu no Brasil, né? Ele tinha saído há pouco antes nos Estados Unidos. Foi quando eu li, me impactou mais, porque até então não havia histórias em quadrinhos tão adultas e tão reflexivas como esses, na área norte-americana. E eu também não conhecia muito. Então me impactaram muito os quadrinhos
adultos de super-heróis, como Cavaleiro das Trevas, de 1986, quando saiu no Brasil, do Frank Miller, e depois esse que você falou do Watchmen, que é do Alan Moore, os do Alan Moore, principalmente o From Hell, do Alan Moore, que aí é muito mais adulto, que é baseado no Jack o Estripador de Londres, né? From Hell é uma história em quadrinhos que ele fez uma pesquisa intensa naquele período vitoriano para tentar destrinchar o que aconteceu naquela época em que havia esse Jack o Estripador, e tinha uma correlação ali com política, com... Eu esqueci o órgão religioso lá, que não é bem religioso, o órgão filosófico que eles participavam, agora não lembro, depois vou lembrar. E aí o Alan Moore pesquisou tudo isso. Então, no From Hell, do Inferno, que saiu no Brasil, do Inferno, né? No final de cada um dos 4 volumes, sai um encadernado também. No final tem um apêndice com toda a pesquisa que o Alan Moore fez. E ele mostrava ali o que era pesquisa e o que ele criou em cima. Então, aquilo também me impactou, tamanha a complexidade da história em quadrinhos, que também tem misticismo e também tem até espiritualidade envolvida. Então, não é o melhor quadrinho que eu já li no sentido de do que eu gosto de ler, mas é um dos mais importantes, se não o mais complexo que eu li até hoje, é o From Hell, do Alan Moore, que é bem adulto nesse sentido, né? É bem complexo, não é muito simples. E o Watchmen é complexo na diagramação e na montagem de toda a estrutura do quadrinho. Tem um amigo nosso, que é professor lá no Macapá, que fez uma dissertação de mestrado só baseada no Watchmen, tão complexo que é o quadrinho, que envolve até física quântica. Então, esse tipo de quadrinho marcou muito. E um deles que eu mostrei, que é o Sujeito que Luta contra o Vento, são histórias curtas. Na época, me marcaram muito porque são curtas, mas altamente filosóficas. Aí é um quadrinho europeu, francês. Putz, eu não conhecia esse From Hell, vou dar uma olhada. Eu conheci, obviamente, o Frank Miller. From Hell no Brasil você vai achar como Do Inferno, né? Sim, eu não conhecia, me chamou bastante atenção, vou dar uma olhada. Sim. Mais algum? O Tiago pediu a palavra. Tiago. Opa, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de dar parabéns pelos seus desenhos, são muito bons mesmo. Eu gostaria de dizer que aquele desenho lá da cruz, sobre liberdade, me fez refletir bastante, como, por exemplo, que erros no passado tentam nos prender. Tipo, eu sou cristão. Eu acredito que, tipo, nenhum erro no passado pode nos prender hoje em dia, porque eu acredito que Deus nos perdoou e tal, e que a gente não pode voltar no passado para, sei lá, para tentar repetir e não tentar pecar, digamos assim. Então, queria te dar parabéns mesmo e dizer que os seus desenhos me fizeram refletir bastante. É isso. Obrigado. Eu vou te falar que eu tenho um apreço pela filosofia taoísta, do Tao. O Tao é viver o presente sem se preocupar, mas não tem essa não preocupação, não é se tornar inconsciente, é justamente para se tornar cada vez mais consciente. Porque você falou no mesmo sentido. A partir do momento que você vai se tornando consciente do que faz, o arrependimento ele vai continuar, mas você pode seguir por um caminho ali por diante mais, digamos, entre aspas, né, mais correto numa maneira de viver e viver com a natureza e com o ser humano. E aí, quando eu colocava essas aflições nos meus quadrinhos, é porque eu passava por fases difíceis mesmo, principalmente como todo estudante universitário, e eu conseguia transmutar ou sublimar isso nas histórias em quadrinhos, né? Sabendo já que é algo que eu estava me impondo ou estava sendo imposto para mim, mas que eu podia me livrar daquilo, só não sabia como. E uma das formas de se livrar, não inconscientemente, é fazendo algo útil para si e para os outros. No caso, as artes refletem e simbolizam essa utilidade também. Beleza. Tem o Renan, né? Renan Rida. Oi. Pode falar, Renan. Então, eu gostaria de perguntar, porque eu me lembro que quando ele estava falando, que ele citou que ele se inspirou em vários desenhistas também para os seus desenhos, os fanzines. Eu gostaria de perguntar qual foi o desenhista que você mais se inspirou para fazer esses traços tão legais e bonitos. Na fase infantil, eu lia muito humor, mas eu não desenhava humor.
eu comecei a desenhar, eu desenhava dinossauros, eu queria desenhá-los realmente como eu os via em ilustrações de outros pintores paleontólogos famosos, que eu nem sabia que eram famosos. Hoje eu tenho até um livro ou outro de algum desses. Mas quando eu comecei a desenhar super-heróis, aí sim eu me baseei em vários autores. Alguns deles até hoje são ativos, outros não estão mais, mas você encontra clássicos sendo reeditados. Por exemplo, Neil Adams, que é um dos mais famosos, que revigorou o Batman na década de 70. O quadrinho dele é altamente realista e muito bem feito. John Byrne me pegou numa fase dos que vocês chamam de X-Men, e a gente falava X-Men na época, sem problema nenhum, né? O aprendizado de língua melhorou no país, o pessoal fala X-Men e tem o cinema também. A gente falava X-Men. E o John Byrne desenhou um bom período e eu gostava muito do estilo dele. Um outro que era o Jim Starlin, aquele Capitão Marvel que eu fiz lá no comecinho, talvez não sei se vocês viram, bem no começo, é baseado na arte do Jim Starlin. Então, Jim Starlin, Neil Adams, John Byrne eram os que mais me influenciaram no desenho naquele período estudantil. E depois vieram os europeus, Philippe Casamayu, Casar, Moebius, aí eu tenho umas achuras em estilos meio europeus, meio franceses. E hoje veio o meu estilo, baseado no estudo, ele se torna o próprio estilo, né? Você começa desenhando imitando um estilo, no caso eu imitava por memória, tem gente que imita copiando mesmo, eu não gostava, eu gostava por memória. E depois você deslancha com o seu próprio estilo. Obrigado. Nada. Tem a Beatriz. Oi. Oi? Então, eu queria saber que, quando você escreve histórias em quadrinho, quando você tem a ideia para uma história, se você pensa, eu acho que essa ideia não vai ser boa o suficiente, você apaga ela ou investe nela? O meu processo de criação é diferente do padrão da maioria. Eu tenho amigos conhecidos, profissionais ou não, ou amadores, que fazem tendo a ideia e fazendo um roteiro antes. Eu crio ela de acordo com o momento. Então, de um tempo para cá, eu passei a criar direto com caneta, inclusive, sem o lápis. Mas saem, entre aspas, erros e saem coisas que eu não sei se eu vou gostar ou não, mas eu deixo fluir e vou até o fim, porque o meu processo é baseado em audição de música também, né? Então, nesse ponto, o que eu posso te dizer é que eu não descarto. Às vezes tem desenhos ou andamentos de algumas que eu faço que eu não aprecio tanto, mas eu vou até o fim. Mas tem amigos roteiristas que vão mudando e descartando, né? E alterando. Então, tem duas maneiras de fazer, né? Se você estiver interessado e você for em criar, né? Você pode optar por essa de ir descartando ou alterando, né? Alterando conforme o desenvolvimento. Eu, quando escrevo contos ou artigos acadêmicos, aí é mais racional no padrão. Aí eu tenho que ficar alterando, descartando, revisando. No quadrinho artístico meu, eu me propus a não fazer muito isso. Tá, obrigada. Gazi, você falou muito que agora você usa os recursos tecnológicos, né? Você usa o Photoshop, o 3D Build, mas você desenha no papel, escaneia, ou você desenha na mesa digitalizadora? Quase sempre no papel mesmo, depois eu digito. Mas eu tenho um computador lá que eu comprei há alguns anos que eu posso desenhar na tela, mas eu ainda não consegui porque a caneta não vinha junto, comprei uma mais ou menos e eu não me adaptei. Mas eu tenho um quadrinista famoso no Brasil, Mozart Couto, que é de Minas Gerais, Juiz de Fora, e eu já o visitei, ele me mostrou 3 dessas mesas digitalizadoras que ele tem grandes e ele só desenha nela agora. E parece o mesmo traço que ele fazia no papel. Então é uma questão de adaptação, mas eu ainda não. Eu ainda só faço no papel para depois escanear. E aí que eu dou alguns efeitos no Photoshop. Né? O 3D Build é mais para transformar em outra coisa. Em 3D, né? Em outra coisa. E achei interessante que você falou na sua dissertação de mestrado da HQ ao vivo. O que é essa ideia de fazer um HQ ao vivo? No mestrado eu pesquisei o HQ poética, né? As HQs poéticas, que tem relação com esses... O haikai é literatura, só que é poesia. Tem gente que gosta de literatura conto e não gosta de poesia. Tem gente que gosta de quadrinho tradicional e não gosta do meu quadrinho, ou do Edgar Franco, ou de outros que fazem parecido, que são poéticos. Aí eu
destrinchei isso aí na dissertação e resolvi, no dia da apresentação, me postar como uma HQ poética para os que vão analisar, os avaliadores da banca e o público abrir a porta da sala e entrar, e como se estivesse abrindo uma página de quadrinho poético. Foi essa a intenção. Aí, quando eu apresentei em alguns minutos, eu tirei a roupa lá e fiz uma nova apresentação padrão e expliquei para eles por que eu fiz aquilo, que era para mostrar que um quadrinho poético é diferente de um quadrinho tradicional. Então, a abertura da dissertação da defesa também seria um pouco diferente do padrão, sem falar que era uma faculdade de artes. Acho que a gente tem que ousar mais nessas defesas de artes e tudo mais. Foi bem-vinda, inclusive, foi bem vista a minha apresentação lá no dia, até surpresa para o orientador. Eu não disse para ele que ia fazer isso, eu quis fazer uma surpresa total. Se eu tivesse feito isso no doutorado, eu não ia ser permitido, porque aí não era na faculdade de artes e ainda eles não têm essa visão. Eu sei que não seria permitido, porque já me disseram isso, mas eu já sabia que não seria. E eu não ia fazer também, mas só para você ter um paralelo, faculdade de artes é mais propícia a isso, né? Mais ousada. Onde você fez seu doutorado? Eu não lembro. O mestrado foi na Faculdade de Artes da Unesp, o doutorado foi na ECA, só que na ECA, nas Ciências da Comunicação, não foi na Faculdade de Artes. Né? Então, também, eu lembrava que era na ECA. No doutorado eu não precisaria fazer isso. Talvez se eu tivesse posto uma máscara no doutorado para entrar num universo quântico, porque eu falava um pouco de ciência quântica e de mudança de paradigma de ciência tradicional para ciência da física quântica, para mostrar o paralelo da educação tradicional para outra que não veio até hoje, da nossa, né? Que está em descompasso com a realidade da ciência. Eu fiz isso no mestrado, mas no doutorado eu me detive mais ainda, que é para mostrar que o quadrinho, no doutorado, o quadrinho é arte, e a arte não é só útil, como necessária no desenvolvimento dos universitários, né? Do ensino universitário. E aí eu podia ter apresentado como se eu fosse num outro universo voltado, mas isso eu fiz num dos congressos. No Intercom eu pus uma máscara. Num dos momentos, uma máscara que eu fiz, para mostrar que eu estava num outro universo paralelo, apresentando aquele artigo que tinha a ver com isso. Tanto que o pessoal se chocou na hora, não entendeu muito bem, mas depois entendeu. Quer dizer, a gente vai quebrando os paradigmas, né? Que estão sendo mantidos, né? E aos poucos, isso vai penetrando em outras áreas. No meu doutorado, eu já fui meio ousado no tema, que quadrinho ser necessário para a universidade. E, no fim, eu defendi isso mesmo, né? Ou seja, eu pus o quadrinho como um símbolo de que as artes são necessárias para a universidade. Foi isso que eu quis dizer lá, né? Ganhou prêmio, não foi a sua? Aí o prêmio foi a tese na área de quadrinhos, que é a premiação que todo ano tem. Esse ano vai ter virtual, que é o HQBix, que é um prêmio em São Paulo, lá dado para as áreas de quadrinhos. E tem uma que criaram para as TCCs, dissertações e para as teses. Então, cada um desse ganha um prêmio por ano, se o seu TCC ou a sua dissertação de mestrado ou a tese tem a ver com quadrinhos e for a melhor naquela escolha. Quem faz a escolha é o pessoal acadêmico do concurso. Eu acho que se você quiser continuar a falar, tem ainda uns minutinhos. Eu tenho aquela ideia que você falou, que vocês vão fazer uma revista, né? Então eu vou expor de novo aqui, rapidamente. Então, vocês vão usar... Eu esqueci o nome do programa que vocês vão usar. É o Book Creator. Book Creator. Eu não conheço, mas tudo bem. Esse aqui é um formato padrão, né? Eu vou pegar essa outra aqui. Formato padrão, ó. Que é um A4 de fanzine, tá? É uma folha A4 dobrada ao meio com inserções de folhas. E aí é sempre múltiplo de 4, certo? E aí vocês podem fazer algo assim, que é um tamanho interessante. Essa aqui, por exemplo, Fazenda Asa, é um projeto lá do sul do Paraná para alunos superdotados. Eles têm uns cursos lá e eles fazem quadrinhos e tem um orientador, que é da área de quadrinhos, que junta os quadrinhos deles com textos e monta sempre esse fanzine chamado Fanzina Asa. Tem esse outro aqui, que é da escola, uma escola de Senador Canedo, em Goiânia, um professor amigo meu de geografia, é interdisciplinar. Cada grupo de alunos fazia o seu fanzine. E dentro é interdisciplinar. Tem textos de geografia, de ciências, passatempos,
Eleni, olha esse daí, Elenina. Quadrinhos, passatempos e textos que o grupo era orientado interdisciplinarmente a fazer, e aí eles montavam o grupo e montavam um fanzine. Cada grupo tinha um fanzine. Esse aqui denominou Os Simprão de Tudo, é o nome do fanzine deles, é em grupo. Então eles deixavam algo mais solto nisso, mas dentro tinha pesquisa, né? Tinha que ter a ver com... Né? E pode ter desenho dos alunos, né? Demais, né, Tati? Aí é por aí, esse outro aqui também é do Instituto Federal Fluminense, de Macaé. Tem até uma fanzinoteca lá nesse instituto. E aí o orientador, ele trabalha com os alunos, interdisciplinarmente, com outros professores de português e outras matérias, e aí eles vão fazendo os quadrinhos e publicando, juntando nesse fanzine aqui, e cada fanzine é temático. Esse aqui é sobre a escola mesmo. Tem alguns que são temáticos, por exemplo, Afro-Índia, sobre afrodescendentes. Aí você vê que o formato aqui é menor, ó, é meio fanzine. Tá, né? Então eles têm formatos diferentes também, capa colorida ou preto e branco, que é mais barato, aí depende da disposição financeira, né? E esse mini fanzine que eu criei, que é o mais recente, o Fanzinar, que tem 8 páginas. Ele aqui, eu brinquei com o verbo, criei o verbo fanzinar. Eu fanzino, tu fanzino, fiz conjugações e convidei amigos artistas e eles fizeram as ilustrações. Aí, são 8 páginas. Só que como é que é esse fanzine? Isso aqui é bem simples. Vocês podem fazer como um teste. Né? É uma folha de sulfite. Ela é dobrada em 8 e tem um vinco, um corte. Né? E aí no verso, pode ou não ter nada. Eu fiz aqui um pôster com ilustrações também. Né? Então, aí você dobra e ela tem 8 páginas. Então esse mini fanzine existe, esse médio fanzine existe, e esse aqui também existe. Tem esse outro aqui que é de uma escola em São Caetano do Sul de São Paulo, que um amigo nosso é fanzineiro. Em vez de apostilas, ele mesmo criou uns fanzines didáticos como esse. Legal. Entrega em aula, durante as aulas, para eles terem estudos. Né? Esse é de 4 páginas, mas pode pôr 8 páginas, pondo uma folha a mais. Né? Então, é basicamente isso, né? Eu tenho aqui, só para finalizar, esse fanzine, que tenho ele na plataforma Isso, que vocês podem folhear, que é o 3D, aí tem as HQs minhas em 3D. Esse eu fiz versão em preto e branco também, no Isso é colorido. E esse mais antigo, para vocês verem uma inovação, uma ousadia que você faz de vez em quando, que é xerox, né, dos meus quadrinhos, só que eu fiz essa ampulheta aqui, ó, cortada, estão vendo? Só que aí cada capa eu tenho que fazer isso, um corte, né? E a capa eu tenho que usar um pouco mais dura. Aí o miolo eu uso folha de sulfite normal. Aqui são histórias em quadrinhos poéticas minhas. Então, são inovações que vocês podem ter, só que isso aqui dá mais trabalho e é mais manual, né? Uma gráfica faz isso, mas é mais caro, mais trabalhoso. Então, o fanzine possibilita, né, essas questões, porque aqui eu vou xerocar quantos números eu quiser. 30, eu vou cortar 30. Então, eu vou fazer isso e vou distribuir pelo correio, vender, trocar. Fanzine você não tem, né? Em geral, ele não foi feito para isso. Foi feito para você fazer intercâmbio de ideias e de expressões artísticas, e você pode vender a preço simbólico, né? Mas se você quiser transformar ela numa revista para ter lucro, aí já vira um gibi, né? Aí já é outra história. Então, o fanzine, quando foi criado, foi desenvolvido, e hoje tem na internet fanzines também, aqueles fanfictions, né? Tem uma professora de Praia Grande que ganhou um prêmio de melhor professora, nota 10, eu não lembro qual é, se é da região, se é nacional, isso eu não lembro, aplicando fanfictions com os alunos, né? E eles criando um fanzininho na base disso. Legal, eu não conhecia esse. Esse depois, se eu achar o link, eu te mando. Foi esse ano o prêmio dela que ela teve. Eu tinha muita coisa para mostrar, né? Mas aí... Quer mostrar ainda? Sim. Tem os álbuns aqui, ó, baseados no meu fanzine original. O meu fanzine original era esse aqui, ó. Aqui tem uma capinha. Inclusive não apareceu direito lá, não apareceu corretamente. Vocês estão vendo aqui a capa 1? Sim. Tem uma árvore, um toco por detrás. Esse toco vai se transformando, estão vendo? Aqui a capa 2, aqui a capa 3. A figura humana é a mesma, só o toco de árvore que não. E a 4 vira cruz, né? Essa aqui são capas dos meus fanzines antigos, que eu fiz 4, eu juntei aqui num só para vocês verem, e agora estão sendo lançados, já está no número 3.
Só que a capa é colorida em álbum, tá vendo? Formato de álbum. Ah, ficou muito legal. Tem bastante coisa. Aqui tem o Irmão Siameses aqui, que eu mostrei para vocês. Aí eu fiz uma capa de papel azul. Vocês podem usar outros papéis também como capa, de outras cores, fanzines, né? O miolo pode ser amarelo também, ou branco, ou qualquer cor. E colorido, capa colorida também. É o desenho aqui, ó. Esse aqui eu que fiz também, mas o colorido não é meu, é de outro. Então eu chamei de Frater Imaginis. E aí eu convidei vários autores para fazerem as histórias em quadrinhos, fazerem desenhos baseados nas poesias que eu criei. Então esse aqui é um fanzine coletivo. Eu criei ele e convidei alguns autores. Então tem muitas possibilidades que o fanzine elenca, mas formato, basicamente, você tem uns 3 que são mais fáceis de lidar, né? Que é o padrão A4, né? Que vira A5. Tamanho A4 é a sulfite, vira A5. Aquele pequenininho, que é esse aqui, né? De 8 páginas. E aquele mediano, né? O outro lá. Tem um terceiro também. Tem esse mediano aqui, ó. Que é do mesmo Instituto Federal Fluminense. Tem histórias em quadrinhos também aqui. Tem até a exposição de fanzines, ó. A exposição de fanzines vocês podem um dia fazer também. Quando voltar à escola física, a parte, né? Que é expor os fanzines como cordel. Eu aqui tenho os fanzines expostos que eu faço um vídeo chamado Gazine no YouTube, que eu falo sobre fanzines. Depois eu mando o link para vocês. Caso. Muito interessante, olha. O microfone. Enriquecedor, enriquecedor. Parabéns, viu? O mundo das artes é rico demais, né? Eu fui conhecer os fanzines com 19 anos, 18, 19 anos. Eu não conhecia fanzine antes disso. E já existia. E essa parte poética e filosófica aí que você traz é muito interessante, né? Que traz toda uma reflexão, né? Aí depende da linha, até porque o quadrinho e o fanzine é como qualquer outra mídia, cinema, TV, literatura, tem todos os temas, né? Tem desde o infantil ao de aventura e ficção, ao biográfico, ao filosófico, tem de tudo. E os fanzines também, os temas variam, né? Esse aqui, o Fatherzine, é sobre música, sobre rock. Eu recebi recentemente, né? E aí, ó, recebi 2. Bem pequenininho esse aqui, inclusive. Só tem 4 páginas, mas ele pode fazer maior se quiser. Então tem de tudo, né? A pessoa não para, pelo menos criativamente. E aí, com vocês, a ideia é boa, né? Fazer uma revista. Eu esqueci se a Tatiana falou para mim o tema. Tem um tema específico? Tem 3 temas. Matemática, língua portuguesa e na área de ciências, né? Falando Mas vai ser tudo junto, interdisciplinar, ou cada um vai ser uma revista? É tudo junto. São grupos. Melhor. Mas grupos separados, né? Trabalhando os temas separadamente, mas na mesma revista, ou fanzine. Eu vou chamar de fanzine até vocês decidirem aí. Pode ser. Né? O fanzine, a minha pesquisa atual me possibilitou detectar algumas coisas. O fanzine está em mutação e ele já está adentrando bastante a área educacional. Eu mesmo apliquei o fanzine na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, com alunos de pedagogia, quando eu lecionei em Minas Gerais em 2017 e 2018. A gente ia até a EJA e aplicava o fanzine com eles lá. Então é bem interessante. O fanzine está adentrando bastante a área educacional, né? No Brasil principalmente. É que nós vamos daí tirar 2 edições, né? Uma, a gente vai colocar esse tema, que vai ser o tema de um livro que é sobre a AIDS, né? E outro... Depois daquela viagem. E o outro é um livro só para o 4º ano, e que também vai ser direcionado para a escola pública, que é só sobre português e matemática. Vai ser adicionado esses quadrinhos sobre a AIDS, né? Questão de saúde. Que a gente não vai deixar para o 4º ano, porque é um tema mais forte, né? Vão ser quadrinhos? Quadrinhos. Feitos por eles, né? Por essa turma aí, ó, que tá aí. Tá, que bom. Aqui, ó. Esse fanzine aqui é lá de Guarulhos, de um professor amigo meu. Ele juntou... esqueci o nome dele? O nosso amigo, o Denis. O Denis. Então, e aqui tem a foto dele, inclusive. O que ele fez? Ele juntou
histórias em quadrinhos dos alunos, só que esses são alunos, eu não sei a idade deles, acho que são menores. Não, mesmo, tem uma turma aqui que não é tão pequena, não, acho que é mesmo. Né? A gente pensou em fazer assim, né, Lene? Olha lá. Com a foto. Ele conseguiu verba para fazer uma capa colorida, olha o papel de primeira, né? E dentro tem um papel bom também. Né? Vocês podem fazer algo assim e nominar. E aí eu vou puxar para a minha área, vocês fazem o que quiserem. Trazer o nome Zine em algum momento ali, que eu acho que fica interessante, porque, na verdade, é independente, é da instituição, mas é independente. Ou vocês não vão fazer por uma editora para... Não, é independente. Então pode tentar ter esse espírito, caso queiram, né? O fanzine ele é chamado de fanzine ou de zine. Atualmente tem o artzine, mas aí são os fanzineiros de arte. Eles fazem os fanzines mais rebuscados, com material mais caro, e um fanzine fica muito caro. Aí é um fanzine de arte. É como se fosse o livro de artista, viu, Tatiana? Aí já é um negócio... Sim. Mas tem de tudo. Hoje tem de tudo. Então, eu acho que a ideia é boa. Se quiserem... quando estiverem fazendo, se quiserem algum auxílio de conselho, é só conversar comigo. A gente vai querer. Depois eu peço mais. Tranquilo. Eu ia mostrar mais um aqui, de outra escola, mas eu não estou achando aqui, mas tudo bem. Já mostrei esse do Cerqueira, mas tem mais. Tem o PIB, né? Que eu mostrei para vocês. O PIB é bem interessante. Aqui. Tenho mais um aqui. Eu não lembro quem fez esse, mas Halloween da diversidade. Falando do Halloween, mas pondo a diversidade, as pessoas... Né? Inclusão, né? Inclusão, diversidade. Então tem de tudo aqui. Eu acho que esse aqui é do PIB, mas ele não... Isso, é do Instituto Federal Fluminense também. Aqui tem o símbolo do Instituto e a fanzinoteca, estão vendo aqui? Então, enfim, isso aí é o que não falta hoje em dia, esse tipo de incentivo. Tem vários... Nossos alunos têm bastante criatividade, né? Eu acho que vão sair bons trabalhos também. Todo mundo tem criatividade. O negócio é que o nosso ensino, principalmente o mais antigo, não tão antigo, mas na década de 70, 80, lá a criatividade estava meio suprimida. Agora estão vendo que isso é necessário e estão tentando resgatar. Né? Então, eles me instigavam antigamente, né? Hoje a gente ensina muito isso. O gibi era proibido, né? Em sala de aula. Imagina eu ganhava no final de semana para eu poder ler no final de semana. Então, mas isso foi bom porque eu fui juntando, né? Um por semana, mas desde os meus 7 anos de idade eu tenho aí mantido. Você guardou todos esses? Alguns a gente perde, mais porque empresta, né? Hoje em dia até empresta, mesmo adulto a gente empresta, esquece e acaba não lembrando. Na hora que eu preciso, fala onde que está? Aí deve estar com tal pessoa, não sei mais onde está. Mas a maior parte, sim, eu guardo. Agora, eu tenho a intenção de doar isso para uma instituição eu penso mais instituição pública, né? Mas que uma universidade. Mas mesmo as universidades não estão querendo mais material. Eu fiquei sabendo que eles têm tanta coisa em biblioteca, que hoje está virtual, que eles não estão mais aceitando. Tudo pessoalmente agora. Né? Que pena também, né? Eu acho que é interessante esse lado físico, né? As pessoas terem contato. As gibitecas existem no Brasil todo, né? Espalhadas. Sim. Tem uma que está fechada agora temporariamente esse ano. Sim. Mas ela tem bastante acesso lá e com bastante quadrinho para o pessoal sempre visitar. Então, você não conseguiria fazer essa doação para um lugar desse, onde as pessoas tivessem o contato com esse trabalho seu, que é tão rico? Não, sim, mais para frente, a Gibiteca de Santos nem adianta, eles também já não têm mais lugar lá dentro. É pequeno, é um local pequeno. Eu preferiria no Instituto Federal ou numa Universidade Federal que pudesse dar manuseio disso. Por exemplo, o Instituto Federal de Macaé tem a fanzinoteca, que já está abarrotada também. É uma casinha, mas eles dão cursos, palestras e tem cheio de fanzines lá dentro. Mas fosse essa proposta, né? Se algum dia eu conseguir adentrar uma universidade pública como concursado, porque até agora eu tentei, mas como professor só temporário, né? E esse agora meu pós-doutorando é outra coisa. Quem sabe eu faça isso, mas vou ver. Vou destinar mais para frente. Ainda tem tempo. Hoje em dia existem os museus casas, alguma coisa assim. Eu estava lendo sobre isso recentemente. O meu apartamento é um museu casa, eu vou comprar ingresso. E lá tem os LPs, aparelhos que tocam, isso aí. Eu trabalho com tudo isso. Eu sou vintage, eles chamam de vintage. Né? Só que tudo funciona, né? Alguns não funcionam mal, mas funcionam.
gibis, livros, quadrinhos, fanzines, LPs, CDs, tem bastante. Que bacana. É uma história. Então, tá, eu Ó, queria agradecer. Tem uma pessoa aqui fazendo uma pergunta, querendo fazer uma pergunta. Apareceu Pode fazer, Mari. Faz, Mari. Eu queria saber se alguém, ao longo da sua trajetória, já falou para você algo do tipo que você não ia conseguir ou não te incentivou a continuar. Isso é normal para quem segue as artes. Isso desde antes até hoje. Inclusive o histórico das artes. Né? Eles pegam, mas olha o Van Gogh como sofreu, morreu pobre. Né? Eles dão esse exemplo. Né? Porque os pais e a sociedade ficam com um receio da pessoa ficar desempregada ou com um emprego péssimo, né? E não ter uma subsistência. Né? Isso, sim, mas eles nunca me... eu tive sorte na minha família que eles não chegaram a ser impositivos. Então, fiz a faculdade de artes e, obviamente, que se eu tivesse feito medicina ou engenharia, eles estariam muito mais felizes, né? Na verdade, meus pais já faleceram, mas eles teriam estado mais felizes. Mas depois, quando eu lecionei quase 12 anos na FIG, junto a Tatiana lecionou não sei quanto tempo, mas eu lecionei quase 12 anos lá. Tem um período que eu virei coordenador, né, etc. Eu nem gostei, na verdade, de virar coordenador, Tatiana. Eu fiquei um ano só, ainda bem. Mas assim, durante esse período... Eu sou coordenador. Aí o meu pai estava vivo, aí ele viu que, embora eu não ganhasse muito, pelo menos eu estava o trabalho meu era importante, que é professor, né? Mas eu era artista, eu sou artista também. Isso vai ter sempre, mas eu acho que você tem que se manter, ou manter a sua arte em paralelo e não desistir, porque em determinado momento a coisa deslancha, né? Eu não vou dizer que o financeiro é que é deslanchar, mas o seu desenvolvimento deslancha, e ele é necessário. Se a pessoa se privar do desenvolvimento interno artístico, ela pode ser, entre aspas, infeliz como uma funcionária pública burocrática a vida toda. Aí vou esperar aposentar para eu viajar e ser feliz. Né? Essa é a história trágica da maioria que tem profissão razoável nesse país aqui. Né? Eu já não ligo mais muito para isso. Agora eu estou até 2022. Depois vou ficar desempregado, entre aspas. Na verdade, eu não estou empregado. Eu estou fazendo uma pesquisa, eu sou bolsista. É uma pesquisa. Quando acabar, eu vejo, porque eu percebi que quando a gente trabalha naquilo que tem que trabalhar e com vontade, vai aparecendo. Eu saí da FIG e apareceu Minas Gerais 2 anos concursado temporário lá. Quando estava encerrando, apareceu o pós-doc. Então, aí eu pensei, isso está atrelado ao meu trabalho incessante, sem ficar muito preocupado se eu tenho que mudar de rumo ou não, mas trabalhando. Você tem que trabalhar, e para trabalhar você tem que ter aquele gosto. Então, mantenha a sua vontade mesmo, se as pessoas falarem, isso não vai te dar nada. Fala, não faz mal, está me dando o meu sustento interno agora, eu estou produzindo algo criativo e importante. Você tem que responder assim. Eu estou produzindo algo criativo e importante para mim e para a sociedade, mesmo que ela não perceba, talvez. O Van Gogh morreu sem a orelha, né? Pior que foi isso. Desenhorelhou-se, coitado, de tão trágico que era a vida dele. Mas eu vou dar um exemplo menos trágico, um poeta, que eu sou filho de libaneses, né? O Gibran Khalil Gibran, que foi um poeta, artista muito famoso no mundo todo, que acabou indo morar nos Estados Unidos. Também não foi muito feliz a vida dele, mas foi um pouco melhor. E ele escreveu livros, e um dos mais famosos, que é O Profeta, de Gibran Khalil Gibran. Quem não conhece pode pesquisar. E aí é um artista que não foi tão trágico assim. Tem outros na história da arte, né? Os impressionistas, né? Enfim, não é tão... E a área dos quadrinhos, hoje em dia, o Brasil era desconhecido com relação a isso. Hoje tem quadrinistas famosos, né? Brasileiros. O Edgar Franco, meu supervisor, é um desses, e um outro que é bem famoso, que é o Laudo Ferreira. Ele chegou a fazer, para quem gosta, tem um rapaz que hoje falou, é o Tiago, né, Bilanes. Ele chegou a fazer o Yeshua, em 3 volumes, que é a vida de Cristo, baseado em pesquisas. Pode ler, que é muito bonito, ele mantém a idoneidade, ele mantém o caráter de Cristo ali, mas numa visão dele, com pesquisa, que é a melhor obra em quadrinhos sobre Cristo que eu já li e até hoje. E o desenho dele é realista, mas é caricatural ao mesmo tempo. O Laudo Ferreira é um dos melhores artistas brasileiros e mundiais de quadrinhos do mundo, assim, do Brasil e do mundo.
Mas a obra, alguém me perguntou hoje, agora eu lembrei, uma das obras que eu mais gostei, e eu li faz 2 anos só, é o Yeshua, Y-E-S-H-U-A-H. É o nome de Jesus em hebraico. Isso, Jesus em hebraico. 3 capítulos, saiu encadernado. O encadernado é mais caro, né? Porque é capa mais dura, né? Procurar o brochura em 3 volumes. Eu li aquela obra, é fantástica. Ele me pediu para fazer uma apresentação para o encadernado e eu reli, ouvindo música, eu fiz uma apresentação belíssima. Infelizmente não entrou no encadernado por uma questão da editora. Mas fiz até um artigo que apresentei num congresso sobre isso aí. Então, ele é artista, e o trabalho dele e ele continua, ele tem uma família, tem um filho, tem uma esposa, e é quadrinista firme na arte dele, está no Facebook toda hora apresentando os trabalhos atuais dele. Então, dá para fazer sim. Esqueci o nome da moça. A Mariana. Mariana. Se ela quer continuar, é só continuar com vontade. E dá sim. Vai ter gente falando, isso não leva a nada. Mas aí você pega esses exemplos que eu dei e mostra. Já tem exemplos para você dar atuais. Não do Van Gogh. Você mostra outro. Então tá, Gazi, eu quero agradecer muito você ter dado esse seu tempo. Foi maravilhoso, deu muitas informações maravilhosas. Foi demais, obrigada. Eu agradeço, Tatiana. Eu vou te mandar todos os links dos meus aqui que eu lembrei para você, quem quiser, depois acessar. Tá bom? Me manda que eu coloco no Classroom para ele. Coloca no nosso projeto, né? A gente tem uma parte só do nosso projeto, eu vou colocar para eles lá. Acho bem interessante, né? Eles poderem acessar. Gazi, gostaria de agradecer também, e foi um enorme prazer, viu, conhecê-lo. Foi muito bom. Eu agradeço porque foi fluido também hoje. Eu acordei mais descansado. Quando eu estou cansado, porque ontem acabei de ler um pedaço porque eu sou coorientando de uma dissertação de mestrado e está cansativo, tem que entregar logo, rapaz. Então, enfim, vou voltar a ler essa semana, mas ontem foi finalizado. Mas hoje foi tranquilo. Hoje foi bem tranquilo. Eu gostei muito e parabéns pelos alunos, que eu vi que são bem interessados, isso é bom. Os jovens são muito interessados. A escola é que impedia eles de mostrar bem. Rubens falava isso, o educador Rubens Alves. Ele falava, olha, a escola não instiga. Então... só para finalizar, na escola, quando eu era garoto, eu usava um relógio aqui, né? Hoje eu uso um relógio, nem pus ele aqui de pescoço, mas enfim, que é um relógio que eu comprei na Argentina, que eu olho ele aqui. Caiu ou ele caiu? Não, está travando um pouco. Mas não caiu, não. Para mim tá tranquilo. Então, finalizando, na escola, eu acho que vocês são interessados, mas eu confesso que na época que eu era aluno de escola, meu maior interesse dentro da sala de aula era olhar o relógio para ver que hora acabava. Aquela aula para acabar, outra aula para acabar a escola para eu sair livre da prisão. Mas... É assim um pouquinho. Não, mas lá era tempo quase integral. Agora eu acho que melhorou. Não, melhorou. Meio a meio agora. Na hora do intervalo, a gente dá uma olhadinha, né? Só pra de boa, assim. A fome que bate, né, Thiago? Mas é isso, foi excelente. Tá bom, eu agradeço e parabéns por todos vocês. Obrigado pelo convite, Tatiana. Depois eu mando os links. Muito obrigada, viu, obrigado. Não, depois eu mando os links e pedir aquele certificado de sempre, mas depois Pessoal, não é para vocês saírem desse limite, tá? Gazi, né? Eles vão continuar porque tem uma parte ainda. Não, tá bom. Não, você fala só elas vão instigar vocês não saiam não. Tchau, então. Um abraço. Tchau. Valeu, Gazão.